é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O mercado de trabalho sempre foi um espaço de luta para as mulheres. Nesta semana, o TV Elas por Elas traz as discussões em pauta no terceiro governo Lula. Na aula de hoje, a secretária nacional de mulheres da CUT, Junéia Batista, fala sobre o combate à violência e o assédio no mercado de trabalho. Oi, mulheres do PT. Também não tenho como não estender as mulheres da CUT, né? Eu sou Junéia Batista, sou secretária nacional de mulheres da CUT, e hoje eu vim aqui conversar com vocês, assim, dois temas que eu acho super, super importantes, que tem a ver com a nossa vida das mulheres da classe trabalhadora. Então, duas coisas que nós, mulheres da CUT, temos trabalhado muito, muito, muito nos últimos tempos, é a questão do combate à violência e assédio no mundo do trabalho. Eu, pessoalmente, representando um sindicato internacional, um sindicato global, como a gente chama Internacional de Serviços Públicos, eu trabalhei muito de 2009, primeiro no interior da Internacional, construindo cartilhas, formulários, ouvindo pessoas especialistas, mulheres, para falar sobre o tema da violência e assédio no mundo do trabalho. Todas nós mulheres, a gente já sabe, a gente é violentada só pelo fato de sermos mulheres, a gente já sabe, né? Da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Talvez nos dê um respeitozinho, aí quando está no final da vida, se você chega a ser uma septuagenária ou octogenária. Mas a nossa vida é sempre a coisa de a gente tem que estar o tempo todo se defendendo, né? Então, e a violência doméstica, a gente já sabe, já pautou muito isso, né? Mas como eu estou representando aqui mulheres da classe trabalhadora, né, dentro do ambiente de trabalho, dizer para vocês que essa Convenção 190, que o presidente Lula apresentou agora no dia 8 de março, ela tem uma importância fundamental nas nossas vidas, fundamental, porque o governo Lula apresenta a ratificação da convenção e, em seguida, o rito, que tem que ser seguinte, é enviar o PL, esse projeto de lei, que vai tratar sobre esse tema. Então, é muito importante que todas as mulheres, todas nós, acompanhemos esse debate quando ele chegar no Congresso Nacional, na segunda parte, eu vou falar sobre o PL da igualdade. Então, a violência de gênero no mundo do trabalho, às vezes, ela pode parecer imperceptível, mas a gente sente, a mulher sente, principalmente na violência sexual, a gente sente quando a gente está sendo importunada, violentada sexualmente. A gente sente isso, não tem jeito. É um chefe que chega perto de você, encosta aqui em você, como aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos, no Banco Itaú, né? Outras mulheres que os chefes se insinuam, chefes que, por exemplo, eles chegam com propostas de melhora de salário, essas coisas, né, e pedindo alguma coisa em troca. Então, isso acontece muito, muito. E isso incomoda muito a nós, porque nós não somos julgadas pelo nosso mérito, pela nossa capacitação, pelo nosso preparo para estar ocupando ali. Muitas vezes a gente, além de a gente se preparar,
para entrar naquele posto de trabalho, a gente continua se formando, né? A gente continua aprendendo. E muitas vezes essa parte, essa coisa não é considerada. Não é considerada no mundo do trabalho e não é considerada em lugar nenhum. Então, nós mulheres, o tempo todo, a gente está sendo assediada todo o tempo, e a questão do assédio sexual é muito, muito forte. Essa coisa da importunação sexual no mundo do trabalho, ela é muito forte, mas tem um outro assédio que é muito, muito dolorido, que é o assédio moral, que é aquele chefe que grita com você, e aí, quando é o assédio moral, ele é muitas vezes, às vezes, horizontal, né, de um chefe para uma chefe, ou vice-versa, pode acontecer, são mais nós mulheres que recebemos, ou ele pode ser, por exemplo, a maioria da forma vertical, né, de cima para baixo, onde a pessoa se acha no direito, né, de chegar em você e gritar com você, te interromper quando você está falando, roubar suas ideias. Isso é muito comum, além do mundo do trabalho também, um debate que a gente faz no mundo das mulheres na vida doméstica, que é a questão, a questão patrimonial, da violência patrimonial, que tem a ver também conosco mulheres, né? Assim, por que que as mulheres, né, ganham menos que os homens, né? Aí a gente vai tratar daqui a pouco sobre o PL da igualdade. Mas, principalmente, voltando à questão da violência no mundo do trabalho, ela passa todo o tempo. Então, como eu estava dizendo, a gente trabalhou isso primeiro na Internacional de Serviços Públicos, depois a gente foi, em 2014, 5 anos depois, a gente conseguiu provocar a OIT, né, de que a gente queria fazer esse debate, 2 anos depois, 1 ano, não lembro mais, que foram tantos anos, nós conseguimos fazer com que a OIT nos ouvisse pessoas especialistas sobre o tema, para ver se isso era possível a gente, então, trazer esse tema para ter uma nova convenção. Foram muitos problemas. Por parte de algumas bancadas de governos, né? Por exemplo, todo o bloco africano, os governos, né, eram contra, países assim, mais fechados como Afeganistão, Irã, Rússia, a gente teve problemas para a gente trabalhar o texto, né? Mas em 2017, 2016 e 2016, a gente consegue trazer para a OIT pautar 2017, 18 e 19, foram 3 anos de debate ali, né, dentro da Conferência Internacional do Trabalho, onde a gente consegue, de fato, trazer e aprovar, no dia 21 de junho de 2019, uma quarta-feira, se não me engano, a gente consegue aprovar essa Convenção 90, que é acompanhada da Recomendação 206, né? Porque na OIT funciona assim, são dois tratados, né? A convenção, quando o país se compromete a fazer a convenção, que é o caso do governo brasileiro, ele apresenta, vai ter que depositar lá em Genebra, é um protocolo, né? O presidente Lula vai ter que ir lá depositar, e, paralelamente a isso, como eu já falei, tem a questão de apresentar um projeto sobre o tema, e isso se transforma em lei, que tem que ser cumprido. A outra forma mais branda, que agrada mais a governos e empregadores, é a recomendação. No caso dessa convenção, eu estou falando da recomendação 206, que é muito parecida com o que está na convenção, são os mesmos termos, só que, na verdade, o país não recomenda, mas não se compromete a cumprir ou não, ou seja, não vai sofrer sanções, porque quando uma convenção é adotada por um país, o país é obrigado, porque tem uma revisão a cada 4, 5 anos, se revêem as convenções, né, se elas estão sendo cumpridas, e aí quando é isso, por exemplo, um país que não está cumprindo a convenção, ele pode ser denunciado, e é sempre nós, grupo de trabalhadores, trabalhadoras, que denunciamos determinado país que não está cumprindo algum tipo de convenção. E aí aquele governo daquele país, a gente passa lá 2 semanas debatendo o caso, porque são vários governos, né, então são vários países denunciados por várias
várias convenções, onde a gente debate, aí normalmente os governos pedem um tempo, aí eles falam assim, a gente quer mais 1 ano, 2 anos, para a gente colocar em ordem. Assim funciona lá, né? Então, muitas vezes a gente sabe que para o cumprimento é muito difícil, porque é um tema muito difícil. Eu queria colocar uma coisa para vocês, que não é uma... Eu sempre conto, né, nos lugares onde eu vou, que para apresentar essa coisa da Convenção 90, eu sempre conto uma história que nós passamos, né, durante 2018, que a gente estava trabalhando o texto. Como é que funciona, né? Primeiro, lá os expertos, especialistas trabalham, colocam qual é o tema, depois é feito tipo um rascunho, esse rascunho é levado para as três esferas, né, porque a OIT é tripartite, né, então vai para governos, empregadores e trabalhadores e trabalhadoras, né, e aí a gente vai burilando o texto até a aprovação final, que é quando se dá, né, quando a OIT declara que está adotando, né, a Convenção X. Em 2018, nós tivemos um problema seríssimo com a bancada, com o bloco do governo africano, porque foi uma coisa muito louca, porque eles diziam assim, a gente que colocou assim, quem são as pessoas vulneráveis? Quem são as pessoas vulneráveis nesse debate? Então, a gente colocou as mulheres negras, aí tem a questão da gordofobia, do etarismo, do capacitismo, e aí a gente colocou a questão da diversidade sexual, daí a gente colocou a sigla LGBTQIA+. Parou a conferência. Isso é uma coisa que eu sempre conto em todos os lugares, quando eu estiver bem velhinha, eu vou me lembrar disso. A bancada do governo bloco africano disse que não admitiria que entrasse essa sigla, porque na África, no continente africano, eles não têm esse problema. Bom, e virou palhaçada, né? Foi riso, brincadeiras, né? E pior é que foi acompanhada, assim, Romênia, né? Rússia, disfarçadamente, assim, envergonhadamente, entendeu? Entrou um pouco nessa vibe. Aí, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que parar a conferência, paramos a conferência, parou, e aí a gente teve que retomar só no ano seguinte, em 2019, e aí eles não abriram mão, e aí a gente pensou o seguinte, olha, a gente não quer perder os dedos, né, então, que a gente perca os anéis, aí a gente generalizou, porque senão a gente não teria essa convenção, porque tem que ter, quando se aprova uma convenção, quando se adota uma convenção, ela tem que ter o acordo, né, tem que ser consenso, né, das três partes, né, dos empresários, dos governos e dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí a gente conseguiu, sim, ter um texto mais ou menos bom, mais avançado, né, e tem um problema, porque quando a gente começa o debate em 2014, 2015, dentro da OIT, eles dizem, mais uma convenção, mais uma convenção, isso é para proteger as mulheres. As mulheres já têm muita convenção sobre, né? Então, assim, não é fácil trabalhar isso. Aí eu estou falando, gente, lá do órgão internacional da OIT. Aí a gente vai para os países. Não vai ser brinquedo. Não vai ser brinquedo, eu acho importante esse projeto do Elas por Elas, a gente trazer para as mulheres do movimento partidário, do movimento sindical, a importância que tem da gente fazer muita pressão quando esse PL entrar em pauta. Quando entrar a questão do PL de violência e assédio no mundo do trabalho, nós vamos ter que trabalhar muito duro, uma pressão muito forte, né? Não só a campanha das redes sociais, mas mandar mensagem para toda a Câmara, né, para toda a Câmara, deputados, deputadas, para todo mundo, né, de que a gente quer que seja aprovado, que o Brasil seja realmente um país que quer proteger a sua classe trabalhadora, em que pese todos os problemas todos que a gente tenha, mas a gente quer estar trazendo esse tema com muita seriedade, com muito debate, e a gente precisa focar muito quando esse PL entrar
no debate na Câmara e no Senado Federal. Isso é uma coisa. Para contar para vocês também, que em 2019 nós tivemos o Congresso da CUT, nem me lembro, acho que foi não lembro mais. E o Congresso, a convenção da OIT foi junho de 2019. Em agosto, nós tivemos o Congresso da CUT Nacional. E aí, eu, como secretária de Mulheres, propus um protocolo, né, de violência e assédio no mundo do trabalho. Só que hoje eu avalio que eu não fiz a lição de casa, né, de conversar com todo mundo. Porque, na minha cabeça, um PL que tratasse sobre um tipo de violência, a gente não ia ter problema de passar, pelo menos entre nós mulheres. E pasmem vocês, muitas mulheres foram contra. Não tem violência na CUT. E eu, quando assumi a Secretaria de Mulheres, lá em 2015, precedida, né, antes de mim era a Rosane Silva, e antes da Rosane era a companheira Maria Dinalva, parecia que a gente estava assumindo, assim, a delegacia, uma delegacia de polícia. Né, de eu ter que me deslocar para o norte do Brasil, para o nordeste do Brasil, para o sul do país, aqui no sudeste, para a gente resolver esses casos. Então, o protocolo, quando a gente apresentou, a ideia era da gente ver como é que a gente funcionava, né, da CUT, seus sindicatos, a recomendação para que sindicatos e ramos, né, cumpram, né, então é recomendação, mas para que a CUT, né, a CUT nacional e as suas CUTs estaduais cumpram esse protocolo, e do mesmo jeito que a OIT. E a gente teve muitos problemas, muita coisa assim que depois eu chorei muito naquele final de ano, nunca vou esquecer daquilo, e a gente acabou não aprovando o protocolo. E aí eu tive um lapso de memória, porque veio a pandemia, não lembro mais, toda hora eu tenho que ficar olhando, a gente conseguiu aprovar esse protocolo numa direção nacional, depois de muita negociação no interior da executiva da CUT, a gente chegou, não tivemos que mudar nada do protocolo, porque era aquilo mesmo, a gente copiou, praticamente colou, pegou experiências também de outras centrais sindicais, né, aqui da região, da Europa, tal, e a gente conseguiu aprovar esse protocolo em dezembro de 2019 ou 2020, eu não lembro agora, tá? Então tem que pesquisar lá, porque eu sempre esqueço, porque quando começa a pandemia a gente embaralha todas as coisas. Mas assim, o protocolo entrou a pandemia e a gente não conseguiu pôr em prática. Né? Mas, assim, as mulheres todas da CUT já sabem da existência de protocolo e os homens da CUT já sabem que existe esse protocolo. Por incrível que pareça, as denúncias cessaram das mulheres, porque elas vêm assim. Aconteceu, acho que 1 ou 2 casos depois, 3 ou 4 casos, na verdade, 2020 para cá, onde a gente conseguiu encaminhar. Tem até um caso que a gente está tentando tentar entender o que está rolando, porque quando a CUT Nacional recebe uma denúncia como essa, a gente encaminha para a estadual ou para o ramo, né, para ver se a gente consegue resolver. Mas a gente já tem a ideia que a gente tem para o próximo Concute, é colocar esse protocolo, assim, fazer aula, a gente quer fazer uma aula com a mulherada, para a gente explicar como funciona, inclusive uma aula com os companheiros, que é para a gente trabalhar um pouco essa coisa da masculinidade tóxica que tem no movimento sindical, que é a reprodução do patriarcado. Quando é greve, está todo mundo junto, melhores salários, condições de trabalho, beleza, mas quando a gente vai falar sobre a questão do empoderamento, então, do poder que o macho sente, né, aí a coisa muda, aí eles reproduzem o patriarcado que a gente já conhece, né. O PL da Igualdade, quando o Lula apresenta o pacotaço no 8 de março, o Ministério das Mulheres começa toda uma movimentação para trabalhar um projeto de lei que trate sobre a questão das convenções 100 e 111, que trata sobre discriminação no mundo do trabalho, que é a 111, que é assim, eu sou discriminada porque eu sou negra. O 100 é sobre trabalho igual para trabalho de igual valor. Então, prestem atenção, gente, olha, a Convenção 100, ela foi adotada pelo Brasil em agosto de 1952, 71 anos e alguns meses.
A Convenção 111, que trata sobre discriminação no mundo do trabalho, que tem a ver com salários, foi adotada em 1963, acho que nos últimos anos do João Goulart, depois deu o golpe e tal, né? Então, eu estou falando de 60 anos depois, 71 anos depois, onde o Brasil tem a possibilidade de fazer essa reparação histórica, que é de garantir salários iguais para trabalho de igual valor para ambos os sexos, né? Estou falando do sexo binário, né? Onde ocorre a 111 trata mais sobre a discriminação, né? Naquela época não se falava isso, né? Sobre a questão, por exemplo, da diversidade sexual, né? Que orientação, identidade sexual das pessoas, hoje já é uma coisa, a gente já pode falar sobre isso, mas a 111 tratava muito sobre a questão da discriminação mesmo, principalmente com as mulheres pretas, né? Então, é uma coisa do mundo, né? Então, quando se trabalha essa convenção, e que hoje a 100 e a 111 que se reproduzem no PL da igualdade, significa dizer que nós, mulheres brasileiras, não vamos mais tolerar esse sofrimento, porque é um sofrimento também, é uma violência também contra nós. Porque se eu tenho capacidade para desenvolver um trabalho, se eu tenho a responsabilidade sobre aquele trabalho, igualzinho o meu colega, por que que eu tenho que ganhar menos que ele? E o Brasil tem dados recentes ainda de que as mulheres brasileiras chegam a ganhar 33% a menos que os homens. Se elas forem pretas, o valor, a taxa sobe mais ainda, entendeu? Então, quando o Lula apresenta isso, está resgatando uma história que nós, mulheres da CUT, desde a fundação, a gente vem trabalhando essas coisas, né? A gente tenta nos incluir, né? A gente está no mundo sindical, dentro do movimento sindical, e a gente quer que as nossas pautas sejam respeitadas e sejam colocadas. Então, nós estamos agora nesse momento em que, no momento da retomada da democracia no nosso país, e onde a gente vê a possibilidade da gente ver isso na lei. Cumprir é outra coisa, tanto essa da igualdade quanto da 190, né? Então, a gente vai ter que trabalhar muito, muito, a gente vai ter que estar mulheres muito empoderadas nos seus sindicatos, nos seus ramos de atividade, nas centrais sindicais, de todas as centrais, as mulheres do fórum das centrais sindicais, a gente está muito unida nesse debate, a gente querer empoderar outras mulheres para a gente poder debater a nossa pauta. Né? Isso tem a ver com a negociação, né? Na hora as mulheres terem direito a negociar, as mulheres terem direito à fala, que sai um outro debate, que já vem de outra questão, que aí teria que ter outra aula sobre isso. E eu posso dizer para vocês, eu sei direitinho, porque eu trabalhei muito tempo também essa coisa da equidade salarial, lá nos anos 2002, dentro da Internacional, a gente trabalhou, tem cartilhas que explica direitinho por que que a mulher tem que ganhar igual ao homem, por que, por exemplo, o motorista de ambulância tem que ser equiparado a uma auxiliar de enfermagem, né, porque tem responsabilidades, tem a questão da formação para se preparar para estar naquele cargo, enfim. Então, quando a gente coloca isso na mesa, a gente vai, inclusive, ajudar homens a serem empoderados, a terem direito à igualdade salarial, porque muitas vezes não tem também, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe, né? A gente foque muito nisso agora nesse primeiro semestre. Eu não sei como é que vai ser o outro PL, né? Da 190, como é que vai ser, mas, assim, nos próximos dias, agora, no mês de maio, a gente vai ter que focar, né? Mas aí o recadinho final que eu quero deixar é o seguinte: nós precisamos ter mulheres que saibam o que estão fazendo dentro do movimento sindical, e a gente sabe que a gente pode. E se os homens ficarem muito preocupados com o nosso empoderamento, eu só tenho que dizer para nós mulheres, vamos nos unir. Ninguém solta a mão de ninguém, e a gente não vai aceitar mulheres tuteladas por homens. Mulheres que se empoderam porque tem um macho atrás. E aí elas esmagam outras mulheres. Acho que o recado é basicamente esse. É muito difícil a nossa vida, né, no movimento sindical, em qualquer lugar que a gente esteja,
mas é aquela coisa de que a gente precisa estar juntas o tempo todo, unidas, entendendo uma a outra, segurando, nos abraçando, estando juntas, e a gente consegue empoderar as mulheres e consegue nos proteger, inclusive, né, uma a outra, quando a gente vai falar sobre violência, essas coisas. Quando a gente está junto, juntas e juntos, não tem para ninguém, né? Tá aí a história, para finalizar mesmo, das revoluções, né, do mundo afora, né? Revolução Francesa, Revolução Russa, as greves têxteis aqui no Brasil, as mulheres lá nos Estados Unidos, quando fizeram aquela greve, tudo começa por nós, né? A Revolução Industrial, né? Então, tudo começa por nós. Então, nós sabemos. E eles sabem que a gente sabe, isso os assusta. Então, o recado é esse. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos nos empoderar e empoderar outras mulheres. Tá bom? É isso, queria deixar meu abraço para todas, todos e todas vocês. Obrigada. Na aula de hoje, vimos temas importantes para as melhorias no ambiente de trabalho para as mulheres. Juneia Batista, que é secretária nacional de mulheres da CUT, falou sobre a igualdade salarial e o combate à violência e também o assédio no mercado de trabalho. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.